Discussão, o projeto de lei 118, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Roque Vinícius, que não é o Balboa. Senhor presidente, mais uma vez sob essa tribuna, primeiramente eu quero aqui fazer algumas considerações sobre a manifestação de dois colegas advogados, da senhora Elisa Cristina Moreira e do Dr. Sérgio Henrique Piccolo Bornia. Eles fizeram algumas considerações aqui e, em alguns momentos, no meu entendimento, houve um equívoco por essas excelências, no sentido de houver uma confusão acerca da lei de improbidade, lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar número 101 de 2000, com a lei federal que estabelece quais são as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico. A lei federal que estabelece as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico, ela não exige que tenha quais são os valores investidos nos possíveis investimentos do Plano de Saneamento Básico. Ela somente determina que se dê as diretrizes do Plano Municipal, e não que se especifique quais são os valores investidos. Portanto, se não há exigência dos valores investidos, também não há muito mais, poderíamos falar sobre impacto no orçamento e tudo mais. Até porque essas discussões deverão ser realizadas no momento da licitação da concessão, e não do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tá? Gostaria apenas de fazer essa consideração. No que diz respeito ao plano em si, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele tem uma lei federal, a lei número 11.445 de 2007, que já foi amplamente mencionada aqui, e ela é regulamentada pelo decreto número 7.217 de 2010, ambas leis federais. Então são esses dois regulamentos jurídicos que estabelecem quais são os requisitos e os quesitos que devem estar dentro de um plano municipal de saneamento básico. E esta lei federal 11.445, em seu artigo 19, já foi mencionado aqui pelo vereador Vinícius Simers e por diversos outros vereadores, ele diz que esses 4 eixos, eles poderão ser discutidos separadamente ou em conjunto. Imaginem os senhores se nós discutíssemos esses 4 eixos em um único plano. Nós teríamos que discutir sobre o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. São 4 eixos altamente complexos que necessitam de amplos estudos, amplas discussões, que seguramente você discutir eles de uma forma sistemática e separada, eu penso que podemos trazer mais efetividade a esses 4 eixos. Outra coisa que é muito importante que se diga é acerca de não confundirmos o plano de saneamento básico com o contrato de renovação, seja com a Sabesp ou um contrato de licitação. Esse contrato de licitação e renovação, ele obrigatoriamente, ele terá que ter uma ampla discussão com a sociedade civil. Na lei, no artigo 11, deixa eu só confirmar aqui. No artigo 11 da lei federal, diz que no contrato de renovação com a Sabesp ou de uma nova licitação, o Poder Executivo, ele deverá, isso sim é um requisito legal
e obrigatório, ele deverá propor audiências públicas e também discussão com todas as instituições representativas da sociedade civil pertinente ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso sim é um requisito, inclusive discutir cláusula por cláusula do contrato de renovação. É o que diz a lei federal que estabelece as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então nós não podemos misturar todos esses requisitos apenas no Plano Municipal de Saneamento Básico, porque não é objeto. O objeto do Plano Municipal de Saneamento Básico é a estabelecer quais são as diretrizes e os locais de investimentos que nós pretendemos para a nossa cidade. Como eu disse aqui na minha fala sobre a discussão da emenda, o fato de nós apresentarmos a emenda e englobarmos, seja por meio de emendas ou mesmo pelo projeto original, não significa dizer que esses locais serão contemplados com os respectivos investimentos. Por que isso? Porque isso será objeto de discussão no contrato de renovação ou licitação. E quando nós estabelecemos grandes investimentos, no projeto original está previsto um investimento de aproximadamente 56 milhões de reais para a cidade de Assis. Com o CDA, em torno de mais ou menos uns 16 milhões. As outras áreas, eu não saberia dizer qual seria o investimento necessário. Mas digamos que seria necessário 100 milhões de reais para fazer os investimentos necessários. E na discussão de um possível contrato de renovação com a Sabesp, o Poder Executivo ele terá que ter uma ampla discussão possivelmente com a Sabesp, ou seja, qual for a outra empresa concessionária, para saber se ele vai priorizar os investimentos estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico ou uma outorga. O que seria essa outorga? Seria uma contrapartida dessa empresa concessionária que daria para que o Poder Executivo investisse em infraestrutura na nossa cidade. Para que os senhores tenham uma ideia, as duas últimas discussões que se teve sobre o possível renovação com o contrato da Sabesp, uma das propostas foi de 46 milhões dessa outorga. E uma outra proposta foi de 2% sobre o lucro líquido da receita da Sabesp, que geraria em torno de 1.800.000, 2 milhões de reais anualmente. Então veja, senhores vereadores e população que nos acompanha, a importância significativa da aprovação desse Plano Municipal de Saneamento Básico. A Sabesp hoje, desde agosto de 2010, ela tem explorado seus serviços de água e esgoto por decreto. Qual a importância disso? A importância é que a Sabesp ela tem colocado no seu bolso, nos seus cofres, na sua receita e distribuídos aos seus acionistas todo o seu lucro líquido. E não existe, durante esse período de mais de 7 anos, nenhum investimento, nenhuma contrapartida na nossa cidade. Pela ordem, presidente. Ordem, vereador André Borracha. Eu me inscrevo e dou 5 minutos para o vereador Roque. Eu agradeço. 5 minutos. Eu agradeço, vereador, e será muito bem-vindo para alguns esclarecimentos ao qual eu pretendo ainda tecer. Então, é muito importante que se tenha esse esclarecimento. Sabesp está há mais de 7 anos explorando os nossos serviços de água e esgoto sem nenhuma outorga, sem nenhum investimento estabelecido num contrato ou numa lei municipal. Eles estão tão somente explorando os serviços de água e esgoto e tendo para si todo o lucro disso. E é importante também que se diga, que se esclareça, que um dos requisitos que se tenha no contrato de renovação ou de nova concessão é que se tenha um equilíbrio financeiro. Eu quero já antecipar isso, que será objeto de discussão futuramente. Por que isso? Porque na eventualidade do Poder Executivo tirar alguns pontos, os quais estarão estabelecidos, caso venha a ser aprovado esse plano de saneamento básico,
de investimento na nossa cidade, porque no momento de negociação, ele poderá retirar alguns investimentos, alguns pontos dessa cidade. Por que isso? Porque terá que se ter o equilíbrio financeiro entre a prestação de serviço e a projeção de receita da exploração dos serviços de água e esgoto na nossa cidade. Caso as receitas projetadas não sejam suficientes, poderá haver um aumento significativo nas tarifas de água e esgoto de nossa cidade. Com isso, nós vamos onerar quem? Nós vamos onerar a população de nossa cidade. E uma outra possibilidade que se teria de fazer isso é através de subsídio. Subsídio por meio de receitas destinadas do Poder Executivo à nova concessionária ou à renovação com a Sabesp. Obviamente, isso não é interessante, porque se tivesse recursos disponíveis nos cofres municipais, nós não precisaríamos estar discutindo esses investimentos na nossa cidade. O próprio Poder Executivo pegaria esse recurso e faria os investimentos nos locais que entende necessário. Portanto, certamente, poderá ter uma adequação quando da discussão do contrato de renovação ou de nova concessão com a Sabesp. É importante que se diga também, eu observando as falas dos nobres vereadores, que as cidades têm rede de esgoto em 98% do nosso município. E dessa captação de 98%, 100% do esgoto é tratado. Portanto, eu desconheço e gostaria até mesmo, caso realmente exista a emissão de água e esgoto em alguns mananciais ou mesmo em água potável na nossa cidade, eu gostaria até mesmo de ter conhecimento disso para ter as medidas cabíveis, inclusive judiciais, se for necessária. No artigo 11, ao qual eu mencionei, da Lei 11.445, ela exige-se, portanto, que para que nós possamos renovar ou fazer uma nova concessão, a existência do plano de saneamento básico. E dentre as condições que terá que se ter nessas discussões, nós poderemos observar que no artigo também 12, que tenha-se os serviços públicos de saneamento básico, em que mais do que um prestador de serviços haja vista, nós temos essa divisão desses eixos, obviamente não serão explorados apenas pela Sabesp ou pela nova concessionária, então terá que se ter uma divisão na eventualidade do Poder Executivo delegar essas funções, terá que se ter um contrato e uma licitação de cada eixo estabelecido nesta lei federal. E em cada eixo desse, caso o Poder Executivo não execute essas obras propriamente e as faça por delegação, terá que ter uma licitação. E essa licitação terá que ter uma ampla discussão, audiências públicas, convites e de consultas populares para que eles tenham validade. Em hipótese alguma, o Poder Executivo poderá fazer uma apresentação ou uma licitação de renovação com a Sabesp ou por nova concessionária, sem que se tenha essa ampla discussão com a sociedade civil. Por precaução, reservo meu tempo, senhor presidente. Por precaução, seu tempo será de 1 minuto e 12 segundos.